Boa noite, senhor presidente, senhoras secretárias, Luciane Lourenço, Priscila, enfermeira, aqui também o vice-presidente do Poder Legislativo, professor Sérgio, líder do governo nessa casa, Marcelo Ozelim, os vereadores Renato Rosa, Ricardo Patroni, Elcio Arruda, Marcelo Neri, Pedro Melo e João Lázaro, a quem eu cumprimento aqui toda a sociedade ferreirense representada nesse momento pelo Poder Legislativo. Primeiro, presidente, eu quero agradecer aqui o convite para estar nessa tribuna mais uma vez. Afinal de contas, são 2 oportunidades no ano que eu mato a saudade do meu tempo de Poder Legislativo, de usar essa tribuna quando da sustentação das contas e também da abertura do ano legislativo. E aproveitando o momento, quero aqui já agradecer a autorização que o senhor me deu neste momento agora, até em respeito aos que acompanham a sessão plenária, em aqui agradecer as palavras do vereador Pedro Melo nos questionamentos quanto à tão polêmica obra da Avenida Nossa Senhora Aparecida. Presto esse esclarecimento, longe de ser um espírito de afronta, mas aqueles que acompanham a sessão, e foi nesse momento que eu pedi autorização ao presidente, muitas vezes se falam, o prefeito está lá e não vai se pronunciar sobre o fato, parece como se a gente estivesse aqui num grande teatro, e não é o caso. Nós não temos compromisso com o erro, nós não temos rabo preso, me desculpem aqui a palavra, então é importante que se esclareçam os fatos. No que diz respeito aos atrasos da obra e às várias incongruências que foram se intercalando e gerando todo o constrangimento e toda a dificuldade que aquela comunidade tem passado, e aqui as nossas solidariedades, aqui os nossos pedidos de desculpa, não enquanto Rômulo, mas enquanto prefeito eleito desse município, em exercício do cargo, responsável pela gestão do município em todas as áreas, na educação, na saúde, por todos os servidores. O município tem 1.800 servidores. Qualquer servidor, aqui nesse plenário nós temos vários. Qualquer servidor que comete um erro, quem responde primeiramente pelo ato dele? O chefe do Poder Executivo. Então, ninguém aqui pretende não se responsabilizar pelo ato. Pelo contrário, estamos na expectativa de, nesse momento, já feito todo o esclarecimento das motivações de atraso, tentar resolver o problema maior daquela comunidade, que é a questão da mobilidade durante as chuvas. Então, eu orientei a Secretaria de Obras que fizesse um diálogo com os moradores para que eles tomassem qual decisão eles querem. Porque existem 2 caminhos. Uma paralisação temporária da obra, pelo período de chuvas, e uma medida mitigadora de fazer a compactação de todo aquele solo com a obra como está, e o cascalhamento dela. Há pouco falava no telefone com o secretário de Meio Ambiente e Zeladoria, que acompanha a sessão ainda sobre esse assunto, para que as pessoas, nesse período de chuvas, tenham a sua mobilidade garantida, ou então a continuidade da obra, com toda a dificuldade que é nesse período de chuvas. E a decisão não é mais nossa, é da comunidade, porque eles sabem o que é melhor para a vida deles. Eu não moro na Avenida Nossa Senhora Aparecida, então eu respeito a deliberação que eles adotarem, presidente, senhores vereadores, e até recomendei que eles se mobilizassem como se fosse um baixo-assinado para que nós tivéssemos uma comprovação dessa adesão, ouvir as pessoas, sem compromisso com o erro, para resolver. É isso que o cidadão espera de nós, senhor presidente. Então, nesse sentido, que não sou técnico, não sou engenheiro, não me intrometo na área da engenharia, pelo contrário, quando algo se aponta e a gente tem comprovação para investigar, se determina a abertura de sindicâncias, e aqui declaro que essa é a gestão que mais exonerou maus servidores da história de Porto Ferreira, porque nós não temos compromisso com o erro, e assim continuará sendo, porque é assim que o cidadão espera o respeito com o seu recurso. Sobre a empresa que foi denominada aqui, não sou advogado dela e nem a defenderia, porque também tenho uma opinião particular, senhor vereador, senhoras e senhores vereadores, sobre a empresa. Só que ela chegou aqui, vereador, em 2014, 15, 16, e foi nesse período, senhor vereador, que o Ministério Público do Estado de São Paulo suscitou a possibilidade de um esquema de fraude nas licitações e abriu um inquérito civil. Maiores informações o senhor pode procurar com os gestores do município à época, que foram até mesmo o grupo político que o senhor se elegeu, então o senhor tem muito mais contato que eu. No que diz respeito, senhor presidente, à apreciação das contas, que é o motivo pelo qual estou aqui essa noite, eu quero dizer que 2020 foi o ano mais massacrante, não de Porto Ferreira,
da história de nossas vidas, que foi o ano do enfrentamento à pandemia, que foi o ano que nós lidamos com o adverso, com o desconhecido, com a ignorância, com a falta de informação. E nós que estávamos em funções públicas ou não, tivemos que suscitar todas as esperanças em favor da cura. E foi um ano muito difícil. Ano que nós tivemos a paralisação das atividades comerciais, ano que nós tivemos aí a perda de milhares e milhares de vidas, enquanto ignorantes falavam que era apenas uma gripezinha, ano que, infelizmente, covardes fugiram do fronte de atendimento da doença, quando o seu juramento de profissão assim determinava, um ano terrível para todos nós. Nós continuamos, enquanto poder público, atuando, enfrentando a pandemia, fazendo a boa gestão dos recursos. E mesmo diante de todas essas adversidades, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através dos seus técnicos, dos seus auditores, dos seus peritos, e aqui quero dar um exemplo, né? O meu amigo Pedro, que eu conheço desde pequeno, estudei com seus filhos, vai falar, o Rômulo pegou eu para Cristo. Nem para Cristo, Pedro, nem para Judas. Tá? É só usando um exemplo por conta da sua profissão. Eu não poderia periciar uma cirurgia ortopédica, falar se ela está certa, se ela está errada. Eu não poderia ir lá na clínica do Elcio e falar se a fisioterapia está certa ou está errada. Por isso nós temos o Tribunal de Contas para respaldar a decisão política dessa casa. Não é uma decisão técnica, é uma decisão política, mas para respaldar e dizer, legislativo, tenham segurança pelo caminho que vão adotar, pela deliberação que vão ter. E aqui, mais uma vez, uma honra e uma satisfação, não defender o meu nome, porque o meu nome do Dr. Saldanha está pendurado na placa, mas defender o trabalho dos 1.800 servidores públicos que atuam todos os dias pelo bom uso do erário municipal, que fazem do nosso compromisso um compromisso de desenvolvimento da cidade. Os números estão aqui, controle interno regular, percentual de investimentos, 12,82% em um ano de pandemia, um dos maiores percentuais, os senhores podem pesquisar, da história de Porto Ferreira, em um ano pandêmico, dívida de curto prazo, favorável, um ambiente completamente, não vou ficar aqui citando, presidente, até porque a primeira secretária já leu, completamente favorável e completamente diferente do que nós encontramos na administração quando chegamos. Mas nós não estamos aqui para olhar para o retrovisor, nós estamos aqui para falar de futuro, senhor presidente, porque é o futuro que nos move. Essas questões cotidianas de obras, de problemas às vezes no enfrentamento e na rotina do serviço público, não transformam uma cidade, não transformam a vida das pessoas. O que transforma a vida das pessoas são os grandes projetos, as grandes iniciativas, aqueles que permitem com que nós juntos aqui, enquanto legítimos representantes do povo ferreirense, possamos olhar além do horizonte e dizer qual é a Porto Ferreira que nós queremos daqui 5, 10, 20, 30 anos. E é isso que nós fazemos todos os dias. Fazemos como fizemos em 2020, enfrentando o pacote de obras, fazendo ponte do Santa Rosa, urbanização do Jardim Anésia 2, um lugar que era dito preconceituosamente por aqueles que se acham aristocracia ferreirense, um negócio falido, que não existe, como favelinha. Hoje é lugar de dignidade, de esperança. Não perguntem a minha opinião, perguntem a opinião para quem mora lá, para quem pisava no barro, para quem via o esgoto passar na porta da sua casa. Essa é a transformação que nós fizemos juntos, Executivo, Legislativo, e aqui rendo até minhas homenagens ao Judiciário e o próprio Ministério Público, que sabe que não temos compromisso com o erro e que enfrentamos tudo aquilo que é posto à frente. E assim continuaremos fazendo. Eu, aqui dando um depoimento muito de cunho pessoal, quando ainda muito jovem, sonhava estar prefeito de Porto Ferreira para dar a retribuição a essa cidade, a tudo aquilo que ela permitiu aos meus ancestrais, aos meus familiares, como um lugar de emancipação, de trabalho, de conquista de uma vida digna, coisa que não tínhamos lá atrás na nossa origem. Eu não sonhava em entregar uma faculdade pública para Porto Ferreira, nem no maior dos meus sonhos. Nós vamos entregar, senhores e senhoras, uma faculdade de tecnologia pública, gratuita, de qualidade, uma FATEC,
Foi por isso que eu estive lá em São Paulo, a vereadora Priscila participou do momento, até porque a audiência foi agendada pela deputada estadual Analice Fernandes, que é de apoio da vereadora Priscila, para tratar de uma expansão da ETEC, e a Priscila é testemunha quando a superintendente do Centro Paula Souza, quando eu a questionei, a professora Laura Lagará, falei, professora, e a FATEC de Porto Ferreira, que o governador Rodrigo Garcia anunciou? Nós não vamos assinar o convênio esse ano, tem troca de governo. Eu não tenho medo da negociação com o novo governo, até porque o meu presidente, Gilberto Kassab, presidente nacional do meu partido, é o secretário de governo do novo governo estadual. Nós temos lá, foram anunciados mais 3 secretários. O PSD tem mais secretário do que o próprio partido do atual governador eleito nesse momento. Então, um compromisso partidário não tem por que ter medo. Aí ela falou assim, prefeito, a negociação do prédio que o senhor estava fazendo não deu certo. O único jeito que o senhor pode fazer é assumir o compromisso de construir um prédio novo para a FATEC de Porto Ferreira. E eu falei para ela, eu construo. E ela respondeu assim para mim, não vai perguntar quanto custa? A Priscila está aqui de testemunha. Falei para ela, nós não estamos passando fome para ter medo do tamanho da conta. Aí ela falou, que prefeito audacioso. Aí ela disse, é até 15 milhões. Falei, faremos. Faremos e faremos, muito provavelmente, grande parte com recursos próprios, não sei se inteira. Assim como nós acabamos de fazer a negociação, e essa casa deve deliberar, a aquisição do imóvel do Hospital Dona Balbina, que está lá, no Centro Empresarial Ferreirense, infelizmente, muitas vezes, dando gasto para o hospital, porque cria mato, terraplanagem e tudo mais, enquanto nós temos uma necessidade latente de geração de emprego e renda. Quase 30 novos lotes empresariais. É isso que o povo espera de nós. É uma FATEC, é a expansão do centro empresarial, é a Escola Estadual do Porto Belo, 11 milhões, para mais de 700 crianças pararem de ser transportadas para o centro da cidade. O vereador Sérgio é professor da rede estadual, sabe bem do que eu estou dizendo. É a construção das casas populares, que já está no Grapoab para aprovação. É o Parque Linear da FEPASA. Nunca sonhei que nós teríamos na FEPASA lugar de uso de droga, infelizmente, de prostituição, de coisa inadequada, e aqui o meu repudio a todos aqueles que vivem esse mundo do uso das drogas, da prostituição, das coisas inadequadas. Vamos ter um lugar da família ferreirense. É um processo de transformação, que eu, finalmente, não quero aqui me estender, venho a essa casa, presidente, primeiro para agradecer ao senhor os 2 anos, me permita, estamos em dezembro, da sua presidência. 2 anos, faço questão de registrar isso publicamente, muito produtivos para o município, muitas conquistas, um diálogo de respeito, um diálogo muito sincero, muito preocupado com o interesse público no nosso município, e não é à toa, que eu já falei para o senhor, que acredito que em breve o senhor vai poder contribuir conosco aí, muito em breve já, viu? Janeiro, fevereiro, no máximo, em outras funções além do legislativo. E aqui, agradecer na sua pessoa todos os senhores vereadores, porque não se faz uma cidade sem ouvir as pessoas. E os senhores são os representantes dessas pessoas. Os senhores aqui representam todas as correntes partidárias. E eu estou na prefeitura, nas ruas, no travesseiro na minha casa, quando chove eu acordo, cutuco minha esposa e falo, ai, Avenida Nossa Senhora Aparecida. Às vezes ela está dormindo, ela acha que eu estou rezando para Nossa Senhora Aparecida, mas não é, eu estou falando da avenida. Aonde eu estiver, com cargo público ou sem cargo público, eu estarei a serviço dos senhores e do povo ferreirense. Por isso eu peço humildemente a aprovação das contas do exercício 2020. Muito obrigado, uma boa noite a todos.